Oi, nono ano, tudo bem? Tudo certo com você? Esse vídeo, então, traz as orientações do roteiro de estudos da 19ª semana de atividades, né, de ciência. Então, vocês têm até o dia 2 de setembro para entregar esse roteiro na escola, né, ou para quem faz online para enviar através do Teams. E aqui tem as orientações de organização para vocês, certo? Que são as mesmas das outras semanas. Nos conteúdos dessa semana, então, a gente vai entender ou compreender um pouco o que é força, né? Quando a gente fala de força, sobre o que a gente está falando? A gente falou na semana passada de movimento, de repouso, né? O movimento é quando um corpo, um objeto, ele se desloca de um local para outro, e repouso é quando ele não se desloca. E que para a gente entender, ou para a gente dizer se o corpo está em movimento ou em repouso, depende de quem está olhando, né? Depende do ponto de vista, do referencial de quem está olhando. Agora, então, nessa semana, a gente vai falar sobre a força, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a força é o agente que produz ou que altera o movimento de um objeto, né? Ou que o deforma, ou seja, que altera a forma desse objeto. Então, para a gente ter movimento ou repouso, a gente precisa ter força, né? Mas o que significa, então, força, né? Para que a gente faça qualquer objeto se movimentar, tem que ter, digamos assim, uma ação que vá começar o movimento, né? Por exemplo, se uma bola está jogando futebol, jogando vôlei, para que a bola se movimente, a gente vai ter que chutar, a gente vai ter que dar um saque, a gente vai ter que fazer essa bola se movimentar, né? Então, sempre tem que ter uma força que faça esse objeto se movimentar, ou que altere a rota desse objeto, né? Se a bola está vindo na minha direção, a tendência dela seria passar reto por mim. Agora, se eu chuto ela para o lado, eu estou aplicando uma força que vai alterar a rota dessa bola, né? E se eu pego essa bola, dependendo da força que eu aplico, se eu aplico uma força, se ela está no chão, eu aplico uma forma de cima para de cima para baixo, eu vou deformar, ou seja, por alguns instantes eu vou conseguir alterar a forma dessa bola, né? Enquanto eu aperto ela, ela dá uma, digamos assim, uma amassadinha. A gente vê ela se alterar, seja com o pé, seja com a mão, né? Então, a força, ela é quando a gente altera, então, a forma do objeto, ou quando a gente faz esse objeto se movimentar ou mudar a rota desse objeto, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos, quando a gente aperta um tubo de shampoo, por exemplo, né? Eu vou tomar banho, pego o shampoo, eu vou ter que apertar. Eu estou alterando a forma do tubo de shampoo, eu estou apertando ele, né? Então, estou utilizando força. E essa força, então, se a gente tem, por exemplo, um objeto que tem várias forças atuando sobre ele, ou seja, força que vem de trás, que vem dos lados, que vem de cima, que vem de baixo, né? Como é que eu vou saber para onde que esse objeto vai se movimentar? Então, quando a gente tem todas essas forças, a gente vai ter no final uma força resultante. Que é o que essa força resultante? É a força, digamos, que vai ser a maior, que vai fazer esse objeto se movimentar. Então, se eu tenho uma força daqui, né? Eu tenho um objeto, vou pegar meu celular. Eu tenho uma força empurrando daqui e eu tenho outra força empurrando daqui. O lado que eu estiver aplicando mais força, a resultante vai ser o lado que eu estiver aplicando a maior força. Então, nesse momento, estou aplicando maior força aqui, então está colocando para cá. Então, a força resultante, ela vai estar empurrando para lá. Se eu estiver aplicando maior força aqui, a força resultante vai estar para lá. Então, eu vou empurrar esse celular para lá, ele vai se deslocar para o lado de lá, certo? Então, aqui, quais são os recursos que vocês vão precisar para fazer a atividade dessa semana? Né? Vocês vão precisar, primeiro, do caderno de ciências, caneta, lápis e borracha. Tá? Aqui tem alguns sites para vocês verem algumas informações, né, a mais sobre esse assunto. Né? Aqui o link para acessar o nosso livro, para acessar as redes sociais da escola. E aqui, pessoal, então eu trouxe, são
duas atividades, na verdade 4 atividades, né? Uma delas é dividida em 3. Então, a primeira atividade, ó, lembrando aqui, ó, que é muito importante, e se tu pega o roteiro impresso na escola, tu tem que copiar as atividades no caderno, responder no teu caderno e depois tu passa as respostas aqui pra folha, certo? Essa folha tem que ser devolvida na escola com as respostas, tá? Com a atividade feita. Porque eu preciso saber se vocês estão conseguindo fazer ou não. Então, a primeira atividade pede aqui, ó, pense em 3 pessoas empurrando um carro, tá? Para que o carro comece a se movimentar, as pessoas precisam estar empurrando todas para o mesmo lado. E por quê? Né? Elas precisam estar todas empurrando para o mesmo lado ou pode estar empurrando uma de cada lado? É isso que eu quero saber e por quê. Na segunda, aqui ó, eu tenho essa imagem de 2 pessoas fazendo um cabo de guerra, né? Todo mundo já algum dia brincou de cabo de guerra, nem que seja só para tirar alguma coisa de alguém, né? Tô brincando ali com o colega, quero pegar minha caneta e eu tô puxando ela para mim. Então aí eu tenho 3 perguntas, ó. Para que lado está sendo aplicada força na corda? Então a força está sendo aplicada para a direita ou para a esquerda? Qual das 2 pessoas será a vencedora do cabo de guerra e por quê? Então qual das 2 vocês acham que vai vencer e por que vai ser? E por que ela vai vencer? E aí aqui a terceira é, se as 2 pessoas aplicarem exatamente a mesma força na corda, quem irá vencer? Então se as 2 estiverem puxando com a mesma força, qual das 2 que vai vencer? Ok? E aqui, tá, pessoal, nas contribuições e dúvidas, então, eu quero, então, essa semana eu tô pedindo para vocês me dizerem aqui, ó, quanto tempo levou para fazer esse roteiro, né? Desde o momento que tu parou para fazer a atividade, então, o tempo de leitura, de entender a atividade, de copiar, de responder, então, o tempo que tu levou para fazer todo o roteiro, certo? Desde que começou a ler até a última coisa que tu fez relacionada a essa atividade de ciências. Como é que foi para te responder essa atividade? Foi fácil? Foi simples? Certo? O que tu aprendeu quando tu respondeu? Né? O que tu conseguiu entender dali? O que tu achou mais interessante no roteiro? Qual foi a tua maior dificuldade? E se tu tem sugestões para que eu possa melhorar esse roteiro para as próximas semanas, certo? Então, qualquer coisa, né, qualquer dúvida, querem perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa, podem chamar no chat do Teams ou ali pela conversa da equipe da turma, né, do nono ano. Então, qualquer coisa, chamem que a prof está disponível lá no Teams. Podem também mandar perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, que eu também consigo responder, tá certo? Abração para todos.